Olha o Viva Voz Podcast trazendo mais uma oportunidade para você, empreendedor, para você botar dinheiro. Olha aí que beleza! Dinheiro no seu bolso. E é um dinheiro que muitas pessoas procuram, me perguntaram já, e agora estamos atendendo ao seu pedido, que são as licitações. É uma verba que o governo disponibiliza e está precisando de algum contrato, algum serviço, algum produto, e ele abre um edital para você conseguir participar dele. Porém, nem sempre tudo são flores. Muitas vezes existem armadilhas nesses editais e você precisa ficar nesse podcast até o final. E você vai entender outra coisa, não só você precisa ficar até o final para você aprender algumas das armadilhas, entender como entrar no edital desse com mais segurança, mas você vai entender também que você precisa de uma assessoria jurídica e desse meu amigo, desse camarada, que olha, gente, já conheço ele há muito tempo. Acredito que eu conheço ele das minhas farras, das músicas, das tocadas. E talvez até antes, ou na época da faculdade dele, um cara super competente. Hoje nos encontramos aqui, mais de 22 anos ele tem de advocacia. Um dos maiores escritórios de advocacia focados em licitação de Brasília. Um advogado militante e grande amigo meu, chega pra cá, Chão Alexandre! Como é que você tá, meu Tudo irmão? bom, cara? Como é que você tá? Cara, feliz demais que tu veio, velho. Prazer enorme, cara. Obrigado pelo convite, por estar aqui. São muitos anos que a gente se conhece aí. E E, vamos contar muita história aqui hoje, né, Porque hoje bicho? eu tô feliz de estar aqui, tô bem feliz. Cara, e sabe o que é o legal do podcast, Chan? Bebe uma água aí pra gente relaxar. O Vamos lá. legal, gente, é que isso aqui é uma conversa. Hum, Você que nunca gravou podcast, você deveria gravar. É uma conversa bem leve. E o principal objetivo, já vou deixar esse combinado aqui pra você. O principal objetivo é a gente gerar conteúdo de valor para esses empreendedores. Perfeito. É a gente ajudar pessoas que estão com dúvidas em casa, que estão passando por situações. Quem sabe a gente não sai até com os clientes novos aí, né, Já Jean? pensou? Oxe, vambora. Interessante. Que é, o que são as licitações e como é que você. Deixa eu só virar isso aqui para você aqui, Jean. E Obrigado. como é que você enxerga essa oportunidade para os empreendedores, para o empreendedorismo, para o empresariado brasiliense ou brasileiro? Bom, Marquinho, primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou aqui para a gente bater esse papo, que eu acho que Massa, é irmão. interessante. Trabalho com isso há bastante tempo e acho que talvez possa agregar um pouquinho aqui de conhecimento Certeza. para seus ouvintes aí. Mas vamos lá. As licitações públicas, eu acho que é um termo que a maioria das pessoas conhece. Sim, É a forma que o governo adquire produtos, serviços, seja governo federal, seja governo estadual, seja municípios, mas é a forma que a administração pública ok. compra, Legal. ou ela adquire algo, adquire um produto ou adquire algum serviço. Beleza. É a forma constitucional de administração pública comprar do particular. Só que essa forma, ela tem que ter um regramento. Perfeito. Então a gente tem leis, no caso a lei de licitações, que é uma lei geral de licitações, que ela regula todo o procedimento licitatório. Ok. E um ponto relevante para se dizer é que a administração pública, seja ela distrital, estadual, municipal, federal, ela é a maior compradora de produtos e serviços do Brasil. Legal. Então, assim, Não sabia. é ela quem compra mais. Por quê? Não só em diversidade de produtos, Ok. como em volume financeiro. Porque para qualquer coisa que a administração pública precise, ela tem que licitar, exceto, obviamente, em valores extremamente pequenos, que a lei prevê, Ok. compras de até R$ 120.000, Ou emergencial. ou coisas emergenciais, mas que estejam até um determinado valor. Valor. Porque a própria lei também, é interessante você ter tocado no assunto, porque Ok. existem contratos emergenciais. É claro que as situações emergenciais reclamam providências emergenciais. Sim. Então existem contratos emergenciais, mas esses contratos eles só podem ter, no máximo, antigamente 180 dias, hoje, no máximo um ano, que você pode ter um contrato emergencial. Entendi. Então, assim, o contrato emergencial ele é exceção. A regra é o contrato via licitação, o contrato administrativo. Toda licitação, ela promove o que a administração pública ela tem que justificar o porquê que ela está querendo aquele produto, aquele Uhum, serviço, sim. então, e depois ela vai promulgar um edital. Entendi. E esse edital é público.
e esse edital vai dizer lá o porquê que ela quer comprar, como ela quer comprar, a quantidade que ela quer comprar, tudo que for relativa àquela compra e o Sim. procedimento de compra, como é que vai fazer. Funcionar. Exatamente. Eu não sei se a maioria das pessoas já ouviu ou não, mas para mim Comum. é tão comum. A lei de licitações, a gente falava na lei 8666, não sei se já era o número da lei de 1993. Esse 666 É, é do exa mas era uma lei benéfica que Ai, veio para pra ajudar, pra ajudar organizar. na época que ela foi concebida, porque a gente estava ali em 1988 com o Brasil uma Constituição nova e tal, e os regramentos sendo institucionalizados. Legal. Veio uma lei geral de licitações em 1993, ou seja, 5 anos depois da Constituição, para Uhum. dizer como é que a administração pública poderia comprar. Legal. E essa lei era uma lei federal que valia para todos e lá trazia todos os regramentos, todos os princípios envolvidos, tudo. Uhum. Mas é uma lei que foi utilizada durante 28 anos, 28 anos, até que permeou todo o cenário de licitações públicas do Brasil. E é certo que após a edição dela, outras leis, outros decretos, outras situações, e de repente o Brasil se viu com um mundo de leis na área de licitações, um mundo de Funcionais? decretos. Sim, a maioria delas Funcionava? funcionais. Por exemplo, você tinha a lei de licitações, depois em 2002 foi criada a lei do pregão. Aí depois você É tinha que um tem algumas modalidades, né, depois eu quero que você fale sobre. a gente pode falar sobre as modalidades de licitação. Aham. E aí você teve a lei do pregão, aí depois você teve um decreto federal que regulamentou a lei de licitações, depois teve um outro decreto que regulamentou o sistema de registro de preços, que também é uma forma de se comprar, Uhum. que a administração pública compra, ela registra o preço e fica lá com aquele preço registrado durante um tempo. Entendi. E aí o que aconteceu foi que o legislador ele viu que havia um número de leis Ok, que tratavam do mesmo assunto e condensaram toda, digamos assim, numa lei específica que foi a Lei 14.133 de 2021, entendi. que hoje é a Lei de Licitações. A gente fala ainda em nova Lei de Licitações, no entanto, a gente está em 2026 e a Lei de Sim. 21, então são 5 anos, mas a lei ainda está. Essa lei é uma lei nova e que ela Uhum. regulamentou todo o processo de compra do governo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, na prática, agora eu quero que você fale pra essa criança aqui de 6 anos de idade. Eu tô querendo entrar no mundo das licitações. Hum. Como é que funciona? Eu queria que você me explicasse um pouco melhor como funcionam as licitações no Brasil. Então, existem modalidades licitatórias. Legal. A própria lei traz a modalidade de licitação. Por exemplo, o concurso público é uma forma de licitação. O que que é o concurso O público? concurso público é a forma que o governo, seja ele, como eu disse, quando eu falar governo, administração pública, entenda sempre Sim, qualquer esfera, mas beleza. como a administração pública, o governo, ele contrata pessoas. Entendi. Como é que ele contrata? Serviço. Exatamente, como é que ele contrata uma pessoa? O governo fala assim: eu preciso de um gestor público para poder tratar da coisa pública. Ele vai lançar um edital Ok. para um concurso de gestores. Sim, Então, o concurso público nada mais é do que uma forma de licitação sim. pública. Mas essa, digamos assim, eu falei só para Pra dizer, ilustrar, para sim, ilustrar. perfeito. Mas as licitações, na realidade, tradicionalmente, a concorrência era a modalidade de licitação mais Usada. usada na época, desde 93 para cá, porque você tinha um rito próprio das concorrências. Você tinha também outras formas, por exemplo, leilão. Como é que a administração pública pode vender um imóvel? Ela não pode virar para o fulano de tal e falar assim: oi, você quer comprar meu imóvel? Não, você tem que oferecer isso para o público, Pagar para mais. quem pagar mais. Então, você fazia um leilão público de bens imóveis, por exemplo. Então, Uhum. leilão também é uma modalidade de licitação. Então, a Sim, concorrência, o leilão, o pregão. O que é o pregão? O pregão existia pregão presencial e sim. depois com a outra lei foi criado o pregão Eletrônico. eletrônico, exatamente. O pregão é o quê? É uma forma de licitar para serviços e bens comuns em que a administração pública falava assim: eu quero comprar um celular, Sim, certo? Só que eu quero um celular com as características tais, que tenha câmera, sim. que ele tenha tanto de De memória, armazenamento, tal, memória e sim. tal, não sei o quê. Qual é o menor preço que eu consigo comprar esse celular? Uhum. Aí o Marquinhos, que tem uma empresa de celular, ele Sim. falava assim: eu consigo, nesse celular aqui, vender por tanto.
Sim. Aí o seu concorrente fala assim: Opa! "Opa, eu consigo vender por tanto". E aí você ia dava outro lance, e outro lance. E aí ficava como se fosse o pregão, um leilão às avessas. Sim. Quem dá o menor Menor lance. lance. Exatamente. Hoje em dia, raras exceções, a modalidade eletrônica, o pregão eletrônico, ele é a regra para as contratações públicas. Uhum. Por quê? Porque ele é feito através de um sistema. Ok, Esse sistema hoje, o mais comum que tem é o Portal Nacional de Compras Públicas, que legal. é um site literalmente do governo. Qualquer um pode se cadastrar? Qualquer, assim, aí você tem As requisitos classificações. exatamente. Existe, porque o assunto é tão Envolvente, né? Tem envolvente e tem tanta coisa tanta legal. coisa para se falar que eu vou Aham. tentar aqui falar, pelo menos dar uma pincelada nos assuntos. Existe, por exemplo, o SICAF. O SICAF é o quê? O Sistema de Cadastro de Fornecedores do Ah, Governo Federal. Então você se cadastra lá no SICAF. Aí você tem que estar com, você não pode ter dívida, você tem que estar com as uhum. certidões negativas em Em dia, você dia. tem que estar com a regularidade jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômica, a empresa tem que ser saudável, ela tem que ser solvente. Legal. Então você tem o SICAF, que é um sistema de cadastro de fornecedores do governo federal, que quando você vai participar, você fala: eu já estou no SICAF. Já estou Então quer dizer que cadastrado você no já tem um Sicredi. mínimo de requisitos ali Pra já poder licitar, contemplados assim, para legal. poder participar da licitação. Uhum. E aí a licitação, voltando para as modalidades, né, Sim. você tem a concorrência, que era amplamente difundida, hoje em dia quase não é mais usada, você tem o pregão eletrônico, você tem o leilão, você tem o concurso, você tem Ainda até existe o convite? ainda existe o convite, ainda Bicho, eu existe. vou te contar uma curiosidade minha. Eu já Hã. trabalhei numa empresa de informática que era só trabalhava com licitações. Então, a minha época, eu peguei a época de trabalhar com pregão e pregão eletrônico juntos. Olha aí. Hoje não existe mais o pregão presencial. Pois é. E eu já perdi, porque assim, você tinha um horário, fechou a porta, já era todo abriu a primeira proposta, tinha todo um negócio, E já era. lacrado, aquela Isso. época antiga, então assim, a gente vai lembrar aqui de coisas mais antigas, né, Ai, vai não, denunciar talvez a nossa a nossa idade, idade. mas Não, eu tenho 18, mas assim, ô Chan, mas eu queria trazer assim, porque o que que eu penso, eu como empreendedor? Eu penso em 2 tipos de empreendedores, e aí eu queria direcionar nossa conversa pra gente tirar tá, essas dúvidas. claro. Eu vejo um empreendedor que a gente estava agora, que é o que quer participar, que sou eu, e talvez surjam assuntos no meio da nossa conversa nesse sentido, mas um que eu acho que é mais legal, e que vão ser os nossos clientes aí para os Hã. futuros, que é os caras que estão passando por problemas ou podem tropeçar e ter um prejuízo, ou ter uma, como você até comentou comigo, que eu achei interessante, assim, de você participar de um pregão eletrônico, de um edital, que você perde de forma injusta. Eu queria falar um pouco sobre isso. Então, assim, se você pudesse hoje me falar, assim, das principais armadilhas que uma empresa que trabalha com licitações, para a gente elucidar para o público que entrou ali meio que na doida, deu certo numa ali ou não deu, tá tentando, tá remando. Quais são os principais pontos sensíveis? Quais são os principais pontos de atenção de uma empresa que já está nesse mercado? O que que ele precisa prestar atenção? Então, excelente pergunta, Marquinhos, porque isso aí é que é o mais importante, é você saber aonde você está entrando, literalmente falando. Por quê? A contratação pública, advinda de uma licitação, Ok, ela vai gerar um contrato administrativo. Então essa contratação, ela vem de um edital. Esse edital, ele tem um objeto. Então, todo edital ele vai ter partes que vão estar lá: objeto, justificativa, você tem os requisitos de habilitação. ok. O que são esses requisitos de habilitação? São um conjunto de requisitos que a administração pública fala que você tem que preencher para você poder participar, sob pena de desclassificação. Então É você tipo uma tem competência, um atestado de competência. essa é a parte técnica, por exemplo, mas você tem Não. habilitação jurídica, Ah, legal. você Manda. você tem que estar a empresa tem que estar funcionando, Idônea, tem que direitinho, estar exatamente, legal. ela não pode estar impedida de participar da licitação. Porque fez alguma Em merda algum momento na
ela foi punida por algum órgão que a Entendi. impediu de participar. Mas você tem habilitação fiscal, por exemplo, você não pode estar devendo para o governo E querer e que ele querer te participar e receber do governo, assim, Aham, você é devedor do cara que vai te pagar, ele pode aham. reter seu pagamento, mas ali no caso você não vai poder participar da licitação, se você Entendi. não tiver certidão negativa de tributos, por exemplo, Uhum. INSS, FGTS, enfim, ou da própria Fazenda Nacional. Você tem que os requisitos de habilitação, os fiscais, você tem os requisitos mais importantes seriam os técnicos. Por quê? Porque no edital vai estar dizendo o que você quer comprar, que é o objeto, Ok. e vai dizer que para comprar aquilo ali eu preciso disso, daquilo ou de um outro elemento. Então, como eu te disse, aquela história do celular ali, eu preciso comprar um telefone, Ok. mas esse telefone eu não posso escolher um telefone da marca X. X. Eu não posso falar qual é a marca, a não ser que em determinado momento, a lei também tenha algumas exceções, mas, via de regra, eu falo: "Quero um telefone X que, Com primeiro, não press, fale, que tenha, que eu consiga trocar câmera, mensagens, que tenha uma sim. câmera X, que tenha isso e aquilo". Esse conjunto de requisitos técnicos Ok. é que é importante o empresário olhar para saber se ele atende ou não. Tá, Porque se ele não atender, ele vai ser inabilitado, ele vai ser desclassificado. tá, E essa situação existe uma diferença entre inabilitação e desclassificação, mas ela é técnica. Vamos falar assim, ele vai ser afastado da licitação. tá. E esse conjunto de requisitos técnicos é que é muito importante que o empresário, ele, através de uma equipe importante, não sei se o dono da empresa mesmo ou o diretor, enfim, mas se ele tiver uma equipe que seja, boa para analisar esses requisitos e falar: "Opa, o produto da nossa empresa Atende. atende, então eu vou participar". Indo participar, ele vai para a briga. O que que seria a briga? A disputa de lances. Hoje em dia é eletrônico, então, assim, você não tem lá o teu nome, dizendo assim: "Marquinho, Deu lance. empresa", você tem lá um número, você tem o número 13, E deu não o dá pra número identificar. 14, deu não, você não identifica. Legal, muito Até bom porque isso, né, cara? exatamente, porque daí você evita um problema que era muito comum, Que era o de cartas careamento. marcadas. Rapaz, ixi, Cartas marcadas, exatamente, isso aí. já deu problema grande isso Nossa, aí, e velho. confusão, Sim, assim, de briga confusão. mesmo, sim. Briga e com crime também, né. Mas nessa situação você ia para a disputa de lances. Uhum, Essa disputa de lances ela é interessante porque com a lei nova de licitações, houve tem uma fase, por exemplo, de que pode ser aberto e fechado. ok, Por exemplo, você tem 20 empresas participando, ok. e aí todas elas deram lance. E Uhum, aí chegou na última empresa lá que deu o menor lance, eles podem falar assim, depende do edital, falando uhum, assim: "Agora a gente vai para a etapa fechada de lances". ok, Eles pegam as 5 empresas que deram os menores lances ok. e jogam elas para uma etapa fechada. Agora vocês vão brigar de novo entre si. E aí esse lance é randômico. Por exemplo, o tempo que vai ficar ali para dar lance é randômico. Então as Entendi. empresas começam a dar um lance ali, não sei se a outra vai cobrir ou não e tal, e você não sabe quando o sistema Vai fechar. vai Que fechar. legal, cara. E isso promove o quê? A disputa, promove a Competitividade. competitividade e não só isso, promove a economicidade para o governo, Uhum, porque o governo vai comprar o produto que está sendo, uhum. vendido com o menor preço. Tem estratégia? Você, por exemplo, na parte jurídica, vamos falar da Uhum. parte jurídica. Tem uma estratégia, você recomenda, você aconselha, você fala assim: "Cara, olha, é rápido, geralmente demora tanto tempo, você tem que pensar nisso, você baixa tantos por Então, cento". Como é que funciona isso? isso, normalmente os empresários quando eles vão para licitações, eles têm que estar preparados. É necessário que a empresa se estruture para isso. Não é Hum. não é simplesmente participar de um leilão, vou ali tentar vender e ver se dá certo ou não. É necessário que você tenha uma equipe especializada, Um dependendo da tua planejamento. exatamente, dependendo da tua seara. Por exemplo, a área de TI, que foi a área que você falou, e Sim, a área de engenharia, elas largamente são as mais demandadas. Hoje sim, a área de TI, a menina dos olhos, você tem inteligência artificial, você tem sim, sistemas, você está tudo migrando pro digital. Então, sim. assim, hoje contratos de nuvem são contratos importantíssimos, de data center, Que são legal. contratos importantíssimos. Então, assim, o edital, que é o documento mãe da licitação, é ele que vai dar, por exemplo, no termo de referência, tudo aquilo que tem que ter. Uhum. Então, é necessário que o empresário se estruture, que a empresa esteja estruturada, ela saiba o que está vendendo Ok. e ela saiba as qualidades do seu produto Sim. para saber se aquele produto realmente atende aquilo que está sendo pedido. Tá sendo pedido. Exatamente. E a estratégia se existe muitas vezes a planilha de formação de custo. O que que é essa Tem planilha que de apresentar formação? isso? No primeiro momento, não. Tá.
Você vai apresentar uma proposta comercial. Que é um valor que eu vou Exatamente, prestar você vai aquele falar assim: "Ó, serviço. minha proposta é essa". Muitas vezes o edital já traz até um modelo de proposta que você preenche. Legal. E às vezes ele é dimensionado. Então, assim, eu tenho lá o serviço X vai ser tanto, serviço Y vai ser tanto, serviço Ok. Z vai ser tanto, e aquilo ali vai formar o teu custo. Ok. E aí você apresenta para o órgão licitante dizendo: "Ó, eu faço isso aqui que está sendo pedido por X reais". Ponto final. O outro vai apresentar a proposta dele, o outro então, no edital vai estar lá a data para início da licitação, né? Então, Ok. as propostas recebidas até o dia tal. Então, assim, até o dia tal você cadastra a sua proposta. Entendi. E aí você vai para a disputa. E aí depois você vai ver se você preenche os requisitos de habilitação ou não. Só que você não pode entrar de forma aventureira numa licitação. O que que é entrar de forma aventureira? É um cara que às vezes ele vai entrar ali mesmo sabendo que o produto dele Não não atende. atende e ele vai entrar, por exemplo, para mergulhar o preço numa licitação, para tentar. Existe isso? Existe muito, inclusive. São Caramba! empresas que às vezes elas não Vamos pra têm perder. para perder, para jogar o preço lá embaixo, para acabar com a licitação, por exemplo. Porque existem outros elementos também que podem afastar. Inexecuibilidade de preço, por exemplo. É um tema bem sensível Sim. sobre o preço. O É um preço valor absurdo que o cara cobrou por um isso. Hoje o por esse regramento, serviço. assim, o valor estimado da licitação, vamos colocar lá, R$ 100 milhões. Entendi. Vamos jogar, falar alto aqui, mas uma obra de engenharia, uma obra de construção de alguma coisa e tal, de Aham. um prédio, enfim, R$ 100 milhões. Se você der um preço abaixo do que a média aritmética das propostas, das maiores propostas lá, de 50% abaixo, É desclassificado na já hora. é desclassificado na hora, porque presumivelmente aquele preço é inexequível, Entendi. entendeu? Então existem elementos, mas E existem tem outras alguma punição situações. pra esse cara? Então, nessa situação, muitas vezes é o caso concreto em quem vai dizer. Às vezes, quando se percebe que a empresa, o gestor Foi má público, essa fé. empresa, que houve má fé, que realmente ela participou sem ter o mínimo, o requisito mínimo que era exigido no edital, ela pode ser punida. E essa punição varia desde uma advertência, multa, até uma suspensão do direito dela contratar, De se licitar, listar. licitar e contratar. Cara, que Então, assim, isso doideira. isso acontece, isso. Só que agora é diferente daquele caso em que a empresa participou da licitação, Sim. mas ela entendia que ela habilitava, ela Sim, entendia sim. que reunia todos os E requisitos talvez técnicos e errou tal. ali É. numa cotação, alguma E coisa para e puxar o que você falou no início, é porque às vezes o edital tinha uma armadilha. Existem também editais mal dimensionados, formulários. mal formulados. Existem editais assim. Por exemplo, a gente tá lidando com o ser humano, ponto. Então, assim, existem editais que às vezes eles estão direcionados para uma pessoa, para um produto, Isso pra é isso acontece, mas isso é proibido. ilegal, é proibido, É, porque fere o princípio da ampla competitividade. show. Então, assim, mas existe. Infelizmente, é inegável, a gente sabe que em algum edital, por exemplo, você, pelo conjunto de requisitos técnicos, e é importante ter a empresa estar bem preparada. Sim. Pelo conjunto de requisitos técnicos, você fala, esse edital está direcionado para uma ou Tendencioso duas ali. empresas do Sim. mercado. Por quê? Porque foram colocados tantos requisitos que Uhum. apenas um ou dois produtos atendem. E nesse sentido, o que que você tem que fazer? Você acha que o edital tá mal formulado? O ideal, por exemplo, é você contratar uma assessoria Ok. para poder impugnar esse edital. Legal. O edital pode ser impugnado administrativamente. Você precisa do advogado para fazer isso? Não Não, precisa. você não precisa contratar o advogado, porque você mesmo, empresário, pode fazer. Mas uma assessoria jurídica competente pode te dar mais elementos, Arqueadura, né, mais exatamente, robustez. robustez para os seus E argumentos. vamos trazer, a gente estava conversando antes do podcast, você trouxe um caso assim concreto que eu, pô, achei muito legal pra gente comentar aqui. Que é, vamos supor, dos no breaks. Ah, sim. Isso Conta aí. pra gente aí, pra gente dar essa ilustrada, pro pessoal entender assim que acontece, e acontece muito, e isso aí pode servir pra você, que é o que eu tô entendendo hoje, Xan, não sei se eu tô entendendo de uma forma errada, mas assim, a primeira coisa que você tem que olhar é fazer o planejamento pra saber se aquele teu produto atende serviço, e entender se aquele edital, ele já não tá tendencioso pra algum caminho ali que você poderia estar ganhando, você poderia ganhar, ou você poderia. É, Então, conta o caso do no break aí, só pra gente
ilustrar e Então, ficar mais nesse fácil. caso, Marquinhos, foi um caso emblemático, assim, que aconteceu recentemente. É um caso que eu falo que é um caso vivo, porque de fato aconteceu. Uhum. Foi uma licitação pública para a construção de um edifício público, a sede de um tribunal Ok. aqui em Brasília, Uhum. em que é uma licitação muito grande, na ordem de R$ 600 milhões, mais ou Ave menos. Maria. É muito dinheiro. E o que que aconteceu ali? Algumas empresas se associaram em regime de consórcio, porque é possível também que você não se você não Temos várias se empresas você não trabalhando der conta, juntas. digamos assim, falando de uma forma bem informal, se não der conta de fazer sozinho e o edital permitir, você pode se consorciar com uma outra empresa, Entendi. unir esforços para poder apresentar uma proposta. Legal. E foi o que aconteceram. Algumas empresas em regime de consórcio participaram da licitação. E a empresa que a gente representava na época, né, ela participou dessa licitação e a licitação se desenvolveu de forma idônea e tal, aquela correto. Só que quando ela apresentou a proposta dela, a gente está falando de uma licitação multimilionária. Sim. Ela foi desclassificada porque ela não apresentou um conjunto de no breaks que não representavam sequer 0,5% do valor da licitação. E a gente está falando assim, ela foi inabilitada, ela foi afastada da licitação, que a gente entendeu de forma completamente injusta. Sim. Por quê? Porque a empresa detém qualificação técnica, Ok. ela detém, saúde financeira, porque para um Sim. contrato desse Tem que você tem ter. que ter, caixa para poder fazer a frente ali. Ela tinha todos os requisitos fiscais, ela tinha tudo preenchido, exceto essa questão do no break. Só que o no break, se você for prestar bastante atenção, é um equipamento, que ele Sim. pode ser simplesmente e Comprar. no atestado de capacidade técnica dela não havia ali um no break, digamos assim, não estava lá contemplado na potência que era necessária que eles exigiam, e ela foi Entendi. afastada. Fizemos o recurso administrativo nesse caso, foi feito o recurso e tal. O recurso administrativo é dirigido para a própria autoridade da licitação, Ok. para o que a gente chama de agente de contratação. Ok. Ele é dirigido para o agente de contratação. E fizemos, explicamos, olha, isso aqui, isso fere o princípio X, o princípio Y. A gente fez um recurso com fundamentação jurídica para dizer que aquela decisão, Ok. ela estava afastando uma empresa que havia dado o melhor preço para o governo. Por quê? Porque a diferença daquela primeira colocada que estava sendo afastada para a segunda colocada foi da ordem de R$ 30 milhões. Ou seja, um Uhum. benefício econômico que estava sendo gerado para a administração pública Uhum. adquirir aquele serviço, né, no caso a construção do prédio, de Sim. R$ 30 milhões por causa de um valor diminuto. Só que, infelizmente, o recurso administrativo não foi provido. E a decisão foi mantida, e aí isso fez com que a empresa que a gente representava, obviamente, a gente buscasse em instâncias fiscalizadoras, ou Uau. seja, para que pudessem fiscalizar os atos administrativos. No caso, a gente está falando do Tribunal de Contas da União, o TCU, e a gente representou para o TCU, fez uma representação para o TCU, para poder dizer, olha, Tá aquilo ali que acontecendo foi isso aqui, exatamente, é. aquilo que aconteceu ali está errado. Vocês estão ferindo o princípio da obtenção do menor preço. Vocês Sim. estão ferindo vários princípios que informam as licitações públicas por conta dessa situação. Sim. E a gente teve êxito no TCU, no Tribunal de Contas da União. Eles reconheceram que havia economia para os cofres públicos, Total. reconheceram que aquilo que estava sendo exigido do consórcio que a gente representava estava sendo exigido, era um ponto irrelevante no total, assim, no dimensionamento do serviço todo, Sim. que não fazia sentido você afastar uma empresa que detinha competência técnica para poder executar o serviço por uma questão irrelevante. E a gente teve êxito, a empresa, enfim, foi contratada Que e vai. legal, velho. Isso aí foi uma história Cara, bem legal pra gente. assim, eu posso falar isso, né, você não pode, mas pra mim isso é um indicativo claro de corrupção. É uma pessoa que talvez comprada no governo, então eu posso falar isso, né, até porque a gente não citou nomes, e que acaba macumunando, sendo tendencioso para um então, o empresário, ele tem que tomar cuidado com isso, porque, assim, infelizmente nem todos que trabalham dentro do governo são honestos, tem acordos, tem conchavos, então
quando você tem um advogado e você é amparado na lei, e eu acredito que essa estratégia que você teve, Chan, assim, foi muito legal, porque pouco, talvez é um pouco, assim, contra-intuitivo, né? Você fala, cara, tá ali, a primeira coisa que você fala, tem uns requisitos técnicos que você não atende, perdi. Acho que é o que o empresário pensa. Na segunda instância, você fala assim, não, vamos recorrer porque isso aqui realmente é irrelevante, tudo mais. Agora, você ir num tribunal e ganhar força desse tribunal, e talvez até futuramente, se a coisa não se resolver, ir para a imprensa e procurar forças que vão divulgar talvez não, No caso de imprensa, eu acho que não, porque assim, aí a questão estava sitiada na área jurídica. entendi, Então, assim, por mais que a imprensa possa ser relevante em noticiar questões dessa natureza, sim. o que talvez pudesse acontecer é que a licitação melar a licitação. Ou seja, acabou, tipo, Sempre a anular, imprensa, anular a licitação, entendeu? sempre a imprensa. Não, o que eu estou dizendo, às vezes o poder da imprensa ali na Ah, notícia, na ia divulgação, ia ela melar, poderia entendi. anular, fazer com E que o não era órgão isso que e não, não e era não isso que era a o gente interesse. O queria. Tá interesse era certo. manter a rigidez do Hum, processo licitatório, que foi o quê? O TCU, ele é um órgão de entendi. fiscalização das contas Total. públicas. Ele Sim. é um órgão de fiscalização. E o que a gente E fez ele quer foi economizar o dinheiro. buscar, Sim, exatamente, foi buscar a tutela do claro. Estado, do TCU, para dizer assim: olha, Tá com nesse caso aqui está acontecendo isso. Eu jamais vou dizer se isso foi algum fruto sim, de de ato corrupção, de ilícito, tá, alguma coisa legal. dessa forma, porque eu não tenho jamais elementos para dizer, nunca vou poder dizer isso. Mas a situação ali, às vezes, foi um excesso de rigor. Por exemplo, o edital dizia que deveria ter um equipamento XPTO e não foi apresentado aquele equipamento XPTO, mas foi apresentado um outro equipamento que é equivalente ao XPTO. Uhum, Mas você se depara, às vezes, com um agente de contratação, um agente público, que vai falar: tem que ter o XPTO. Se não tiver o XPTO, vai sair da licitação. entendi. E a gente pode, muitas vezes, recorrer dizendo: olha, não tem o XPTO, mas tem o Isso é XPTO superior, e às vezes até superior, superior, e você está vendendo um negócio melhor para o governo pelo mesmo preço do ou até mais XPTO. barato, quem sabe, né, que era Exatamente, nesse caso que você apresentou. mais barato. Cara, eu fico impressionado, assim, o tanto que a gente precisa de uma assessoria jurídica. Eu até que eu estava conversando com o Chan, assim, de algumas questões, né, que estão acontecendo aqui, mas Aham. assim, hoje eu queria focar mais na parte de licitação, mas eu queria trazer em voga aqui uma discussão que é o seguinte, eh, no meu caso, aqui da escola, foi o que eu falei para você, assim, né, nós tivemos assessoria, na troca dessa assessoria deu uma infiltração, mas na Uhum. troca, assim, bem displicente, porque a gente demorou muito tempo para correr atrás de outra assessoria. Mas você estava comentando sobre isso, assim, que existem 2 tipos não vou chamar de solução ou de remediação, que é uma que é na urgência, De modelo de de contratação? modelo de contratação, que uma é na urgência Isso. e outra que ela mais é preventiva, Isso, a advocacia preventiva. Esse é o melhor tipo de advocacia para o empresário. mais barato. É mais barato porque você, às vezes, antevê o problema do que você lidar com o próprio problema. Entendeu? Então, assim, existem essas situações em que o empresário, ele contrata uma assessoria jurídica perene, que ela pode ser para uma determinada área, por exemplo, eu vou contratar uma assessoria na área de licitações e contratos administrativos, Legal. ou na área de direito civil, Uhum. ou na área de direito tributário, Entendi. ou, ou pode ser também o que é possível, full service. É Legal. aquele negócio que você faz assim, eu vou contratar um escritório de advocacia, muitas vezes um escritório que seja formado por uma banca que contém advogados de diversas áreas, Especialistas em cada área. especialista ali na área de direito civil, direito de família, direito administrativo, direito tributário, direito Uhum. empresarial. E nessa situação, você vai pagar um FII mensal Sim, ali para o escritório e você vai ter as suas demandas sim. atendidas. Todas atendidas previamente, né, que isso é o Exatamente, mais isso é o que é o melhor. Ou aquela situação em que você já tem um problema, em que o problema instalado requer uma solução imediata. Então você contrata o advogado para, por exemplo, se o cara um exemplo bem interessante, Marquinhos. Hã. Imagina aquele empresário que ele
tá ali trabalhando com licitações e tal. Tem empresário que só vive de Sim, licitações, total. e tem empresário que Faz as duas. faz as Uhum. 2 frentes ali, mas tem que em ambas as frentes tem que estar bem estruturado. E aí você não tem assessoria jurídica, mas o cara é safo, Sim, conhece o mercado, trabalha 10, 15, 20 anos com isso, ok. sabe vender para o governo, então ele sabe ali o edital que ele vai, ele sabe ali, só que e já participou e já contratou com o governo diversas vezes. Mas aí ele se depara numa situação em que ele é alijado do procedimento licitatório de Uhum, forma injusta, por uhum. qualquer motivo que seja. Seja porque ele Alijada tá é tirada, afastado, afastado. exatamente, seja desclassificado, Ok, digamos assim. legal. E aí ele procura um escritório de advocacia para poder fazer isso, falou assim, aí falou: "Olha, eu acabei de ser desclassificado, entendo que essa desclassificação é injusta, porque eu atendo esse". Então, aí o que que se faz, por exemplo? Se já tiver esgotada a seara administrativa, ou seja, não tem mais como fazer recurso administrativo, Uhum. ou um pedido de reconsideração, ou alguma coisa do tipo, cabe a ir ao poder judiciário, por exemplo, com mandado de segurança. E aí Hum, você trava pode tudo. então, você pode entrar com mandado de segurança, impetra o mandado de segurança com pedido de liminar, que é o quê? É você fala assim: "Olha, nessa licitação aqui que eu participei, eu fui desclassificado de forma injusta por isso, por isso, por isso". Legal. E aí o juiz ele pode, entendendo que existem elementos ali de verossimilhança do direito, Uhum, sim. de periculum in mora, ou ele dá uma liminar para poder suspender a licitação. E aí ele para aquela licitação para poder analisar o mérito daquele pleito que você deduziu em juízo. E Uhum. aí você fala assim, se o juiz entende que aquilo ali procede, ele anula o ato que te desclassificou Ok, e determina a sua reentrada na seu licitação. retorno. Que legal. Exatamente, para o retorno. E muitas vezes no seu retorno você já é o primeiro colocado, e aí você vai forçar a sua contratação. Não é forçar porque você está ali legitimamente exercendo seu direito de ação perante o Estado. Então, assim, nesse caso, o mandado de segurança ele pode ter dois preços. Uhum. Por quê? Porque se ele tiver num FII mensal, com um escritório de advocacia, ele não vai ser cobrado. Sim. É Ele uma vai fazer parte do escopo do trabalho. sim. Mas se o cara não tem, o empresário não tem a assessoria jurídica ali, contratada mensalmente, ele vai ter que pagar o valor que foi pedido para ele. E geralmente esse valor é calculado em cima do edital? Então, é do valor da causa, muitas vezes. Mas, Tá. assim, existem licitações extremamente milionárias que Aí você você tem que dar uma negociada, né, porque senão fica muito exatamente. caro, né. Senão fica muito caro e não faz sentido, né, mas o valor é sempre negociado, porque você tem a tabela da OAB que fala o Sim, número mínimo ali que você entendi. cobra, por exemplo, para situações, emergenciais e tal, calculados ali em unidades referenciais de honorários de advocatícios. Uhum, Mas, isso faz parte da autonomia da liberdade negocial. entendi. Então, assim, eu falo: "Não, o meu preço é esse". Sim, "Ah, mas você faz por tanto?". Sim, cabe a mim fazer ou não, ou você pode procurar um outro advogado que faça, enfim. sim, Mas esse preço nunca vai ser, parecido com aquele preço com que se paga certeza não. mensal. Por quê? Por causa da urgência. Galera, que podcast massa, velho. Xan, a gente vai ter que gravar um outro, viu, velho? A gente vai Cara, eu tô à levantar, disposição aqui, meu amigo. a gente vai levantar algumas perguntas, algumas questões, porque assim, eu tenho muitos amigos empresários, cara, que eles enveredaram principalmente nessa área de usina, eletropostos, então assim, eu vou até encaminhar depois esse podcast para eles. E a gente só que eu queria trazer mais. Eu acredito que esse tema ele é um tema muito importante, porque ele complementa o faturamento do empresário. É tão difícil hoje, né, cara? Você tem tanto imposto, é muita coisa. Pô, que o governo não compre da gente, né, Um velho? planejamento, exatamente, um planejamento é importantíssimo, Marquinhos, porque o planejamento, a estruturação da empresa, ela entender como é o jogo, ela entender as regras do jogo, ela já larga na frente. Cara, agora eu vou jogar no teu time. Às vezes você não precisa nem entender a regra do jogo, você tem que contratar alguém que Alguém entende, velho. perfeito, perfeito. Eu não tô aqui Cara, para velho. ficar falando, tô falando assim, É, alguém velho, não, realmente assim, porque assim, o que que eu falo, assim, quando você quer chegar, mais rápido no lugar, você sai correndo e vai sozinho. Agora quando você quer chegar com consistência, chegar de uma forma segura, você contrata ou você vai com alguém
que já chegou lá ou que sabe como chegar lá. Então eu de fato sempre sou muito a favor de mentorias, de consultorias, de, apoios. Como é que chama esse FII mensal, gente? É um pagamento, é como se fosse um É um contrato de partido que a gente chama. hum, Paga-se uma uma mensalidade para o mensalidade, é escritório, isso que eu estava que tentando lembrar. são honorários, né? Sim. Paga-se os honorários para o escritório. Uhum. Esse valor obviamente, com nota fiscal, com tudo Sim. direitinho, você paga aquilo e você tem dentro do escopo do Alguns objeto. serviços, E aí algumas você delimita qual que sim, é o escopo do serviço. sim, Vou advogar apenas em licitações e contratos, por exemplo, existem assessorias especializadas só para licitações e contratos. entendi. Existem assessorias especializadas para licitações, contratos, direito civil, direito tributário, Que aí entra a vida do empresarial. empresário também, seria isso? Pode ser também. Entendi. Existem situações em que O limite é o céu, né, Jean? o empresário ele contratou você para sua empresa, Aham, para a empresa dele, no caso, né? E aham. aí ele vira para você e diz assim: eu tô com um problema pessoal aqui, aconteceu tal coisa, não sei o quê, tô vendendo um imóvel Aham, aqui sim. na pessoa física. Você, Toaria? como Assim. advogado, você vai deixar de atender o teu Claro que cliente, não, a pessoa? né. Claro que não, é óbvio. Então, assim, você vai atender. Então, você acaba virando o advogado da empresa, Hum, do empresário, da família do empresário. E isso é um modelo que é interessante porque a advocacia, ela advém da fidúcia, da relação fiduciária, que é o quê? Relação de confiança. legal. Que existem 2 profissões mais, mas a que me vem à cabeça agora: advogado e médico. Perfeito, Porque você vai naquilo que você foi indicado, por exemplo, perfeito. você vai naquilo que você sente confiança. Sim, Então, a relação cliente-advogado é uma relação baseada na fidúcia, é uma sim. relação baseada na confiança. Tanto é que a maior, as rescisões de contrato de um Advogado cliente assim, muitas vezes com base na quebra da confiança. O entendi. cara não confia mais no teu trabalho, não confia mais sei lá, seja por um fato ou por uma sequência de Sim, fatos, mas essa relação de confiança que é importante ser construída. Então, eh, existem contratos, por exemplo, no meu escritório, que são há 20 anos. caramba, velho. Eu estou com um cliente que desde o começo lá, há 20 anos, e o cara está ali sempre. Por quê? Porque é uma relação de Cara, mistura complementariedade. amizade com Aí acaba, você já confiança, fica, cara, exatamente, você não já tem jeito. Eu fica acho que tem que ter ali, exatamente. essa Então, essa relação é importante. Assim como eu disse com o médico. Você vai num médico de confiança. total. E o advogado, você tem que ter um advogado de confiança. E isso é importante. Cara, galera, olha só, já tá marcado então, Chan. Uhum. A gente vai levantar, eu tenho alguns assuntos que a gente vai postar esse material, a gente vai, entender também o que que a nossa audiência tem de curiosidade, de Claro, dúvidas, e a exatamente. gente vai o Chan já tá convidado para um Cara, retorno. eu fico feliz com o convite. Tu Eu vou gostou, estar aqui, velho? adorei, para É falar a massa, né, verdade. velho? Adorei aqui. A gente foi um bate-papo, assim, Solto, né, a impressão leve. que eu tinha no início é de que fosse alguma coisa mais formal e tal, uma Séria, coisa né? assim mais séria, Nada, mas cara. você me deixou super à vontade Que e bom, eu velho. tô, assim, tô aqui quando você quiser, Vamos marcar. Eu já vou conversar contigo, a gente já pode marcar. falar. Se você quiser É. delimitar um tema mais Sim, específico, falar sim. assim: "Não, vamos falar sobre, requisitos de habilitação, vamos falar sobre sistema de registro de Cara, preços", e pode pegar de acordo com o teu público. não, inclusive a gente pode pegar uma coisa que eu gosto muito de fazer, da gente pegar às vezes um caso que tá na mídia, ou pegou pra gente analisar o que que aconteceu, Tem que ter como é cuidado para fazer isso, para é? a gente pode ver um caso determinado e tal, Uhum. para avaliar e emitir determinadas opiniões, mas, Sim, sem mas sem enfim, sem muita polêmica, que eu entendo que tem que ser. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer, muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado por tudo, compartilha esse episódio, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa um comentário, deixa as dúvidas para o Chan, a nossa equipe vai passar para ele. É isso que é o podcast. Essa que é a importância da gente trazer conteúdo de valor para você, da gente discutir, trazer clareza, trazer conhecimento, trazer novidades, trazer oportunidades. Então, mais uma vez, podcast realizado com sucesso. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Muito obrigado. Tchau, tchau.